Olá, meu cumprimento a todos. Dando prosseguimento para aquela ideia de apresentar algumas das nossas grandes personalidades no mundo da ciência no Brasil, hoje nós vamos falar sobre Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz foi um médico e cientista e nasceu em São Luís do Paraitinga, em São Paulo, no dia 5 de agosto de 1872. Ele era filho de Bento Gonçalves Cruz e Amália Bulhões Cruz, e a sua família se transferiu para o Rio de Janeiro em 1877. Apresentando a tese A Veiculação Microbiana pelas Águas, ele graduou-se em Medicina na Faculdade do Rio de Janeiro em 1892, sendo que antes dessa data, antes mesmo da sua formação, ele já havia publicado vários artigos em revistas científicas relativos à sua área de atuação. Depois da sua formação, ele trabalhou como responsável pela montagem e foi chefe do laboratório de análises clínicas na Policlínica Geral do Rio de Janeiro, e em 1897 ele transferiu-se para o Rio de Janeiro, onde estudou microbiologia, soroterapia e imunologia no Instituto Pasteur. Durante essa mesma estadia na França, ele também chegou a cursar o curso de Medicina Legal no Instituto de Toxicologia. Em seu retorno ao Brasil, ele reassumiu seu antigo posto na Policlínica Geral e fez parte daquela equipe que estudou o surto de peste bubônica, que naquela época assolava a cidade de Santos, em São Paulo. Foi também diretor no Instituto no Instituto Soroterápico Federal, local onde se produzia o soro antipestoso e se fazia pesquisa básica aplicada, além de ser um centro de formação de recursos humanos na área. Acreditava-se nessa época que a febre amarela era transmitida através do contato humano. Foi Oswaldo Cruz quem adotou a teoria de que ela era transmitida através do mosquito. E teoria essa que se tornou correta. Então, através da adoção de medidas sanitárias, com brigadas que percorriam as casas, verificando os quintais, verificando jardins, ruas, ele conseguiu a erradicação do mosquito. Mas tal procedimento provocou uma violenta reação popular. Entre os dias 10 e 16 de 1904, houve na cidade do Rio de Janeiro um motim popular que ficou conhecido como a Revolta da Vacina. A revolta foi motivada por uma lei que determinava a obrigatoriedade da vacinação da população em geral contra a varíola, mas também pelas campanhas lideradas por Oswaldo Cruz. No início do século XX, o planejamento urbano da cidade do Rio de Janeiro, herdado do período colonial e do Império, naquela época o Rio de Janeiro ainda era a capital do Brasil, não conduzia mais com a condição de capital
e de centro das atividades econômicas do país. Além disso, a cidade sofria com sérios problemas de saúde. Doenças como a varíola, a peste bubônica, a febre amarela assolavam a população e preocupavam as autoridades. No intuito de modernizar a cidade e controlar as epidemias, o presidente Rodrigues Alves, então presidente da República, iniciou uma série de reformas urbanas e sanitárias que modificaram a geografia da cidade, mas também o cotidiano da população. As mudanças arquitetônicas da cidade ficaram a cargo do engenheiro Pereira Passos, então nomeado pelo prefeito do Distrito Federal. Ruas foram alargadas, cortiços foram destruídos e a população pobre foi removida de suas antigas moradias. Foi ao médico Oswaldo Cruz que coube a campanha de saneamento da cidade como diretor-geral da Saúde Pública, isso em 1903. Campanha essa que visava a erradicar a febre amarela, a peste bubônica e a varíola na cidade. E com esse intuito, em 1904, o governo fez uma proposta de lei que tornava obrigatória a vacinação de toda a população. Essa lei gerou um desconforto e debates exaltados entre os legisladores e a população, e apesar da campanha de oposição, essa lei foi aprovada em 31 de outubro desse ano de 1904. O estupim da revolta foi a publicação de um projeto de regulamentação da aplicação da vacina obrigatória no jornal A República. Essa notícia foi publicada em 9 de janeiro de 1904. Esse projeto exigia o comprovante de vacinação para a realização de matrícula nas escolas, para a obtenção de empregos, para viagens, para hospedagens em hotéis e até para casamentos. Previa também o pagamento de multas para quem resistisse à vacinação. Quando a proposta vazou para a imprensa, o povo, indignado e contrariado, iniciou uma série de conflitos e manifestações que se estenderam por cerca de uma semana. E, embora a vacinação obrigatória tenha sido o fator que deflagrou essa revolta, logo os protestos passaram a se dirigir aos serviços públicos em geral e aos representantes do governo, em especial contra as forças repressivas. Um grupo de militares florianistas e positivistas, com o apoio dos setores civis, tentou até aproveitar esse descontentamento popular para realizar um golpe de Estado na madrugada do dia 14 para o dia 15 de novembro, que, no entanto, foi frustrado. Não deu certo. No dia 16 de novembro, foi decretado o estado de sítio e a suspensão da vacina obrigatória. Dada a repressão sistemática e extinta à causa deflagradora, o movimento foi extinto. Na repressão que se seguiu à revolta, as forças policiais prenderam
uma série de suspeitos e indivíduos considerados desordeiros, tivessem eles ou não relação com a revolta. E o saldo foi de 945 presos na Ilha das Cobras, 30 mortos e 110 feridos. E ainda 461 pessoas foram deportadas para o estado do Acre. Em 1905 e 1906, Oswaldo Cruz percorreu toda a costa brasileira e o interior do Brasil, num total de mais de 30 portos marítimos e fluviais, para estabelecer um código sanitário com regras internacionais. E em 1907 houve um reconhecimento internacional de seu trabalho, onde ele foi condecorado com a medalha de ouro no 14º Congresso Internacional de Higiene e Demografia, na cidade de Berlim, na Alemanha. Continuou ainda seu trabalho enviando várias expedições científicas a diversas localidades do Brasil, como Rondônia, Amazonas e ao Pará, onde a ferrovia de Madeira-Mamoré havia sido interrompida a sua construção devido à morte de grande número de funcionários operários causada pela malária, e desse modo foi concluída a sua construção. Oswaldo Cruz assumiu a cadeira na Academia Brasileira de Letras em 1913 e veio a falecer em Petrópolis, onde na época exercia o cargo de prefeito da cidade, em 11 de fevereiro de 1917. É sem dúvida um dos grandes nomes da área científica do nosso país. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Tenham todos uma boa noite e até uma próxima, se Deus quiser.